Rose e Miguel estavam casados há 20 anos, um relacionamento que começou na faculdade e floresceu em um casamento estável e cheio de amor. Eles tinham 3 filhos adoráveis e construíram uma vida confortável juntos. Miguel era um homem dedicado e trabalhador, enquanto Rose administrava a casa e cuidava das crianças com carinho e dedicação. No entanto, como muitos casais de longa data, eles começaram a enfrentar desafios em seu relacionamento. A paixão dos primeiros anos deu lugar à rotina, e Rose frequentemente sentia falta da emoção e do desejo que antes caracterizavam seu casamento. Miguel, por sua vez, estava frequentemente ocupado com o trabalho, o que o deixava exausto e muitas vezes ausente emocionalmente. Com a proximidade do final do ano, Miguel sugeriu que a família fizesse uma viagem para a casa de praia da família, um lugar que ele sempre considerou um refúgio. Ele acreditava que uma mudança de cenário poderia ajudar a reavivar a conexão entre ele e Rose, além de proporcionar momentos de diversão para os filhos. Vai ser bom para nós, Rose. Precisamos desse tempo juntos, disse Miguel com um sorriso esperançoso. Rose concordou, embora com um pouco de relutância. Ela esperava que a viagem trouxesse de volta a alegria e a intimidade que sentia falta, mas também sabia que a presença constante de José, o sogro, poderia ser uma distração. José, com seus 59 anos, ainda era um homem charmoso e vigoroso, e Rose sempre sentiu um sentimento ambíguo por ele, algo que nunca havia explorado, mas que de tempos para cá parecia cada vez mais difícil de ignorar. A viagem começou bem. A família aproveitava os dias ensolarados na praia, e as crianças adoravam brincar na areia e nas ondas. No entanto, a tensão entre Rose e Miguel logo se tornou evidente. Em uma noite, após um jantar agradável, os dois começaram a discutir sobre a falta de comunicação e a distância emocional que estavam sentindo. Eu sinto que você não está mais presente, Miguel. Rose desabafou, a voz embargada pela emoção. Você está sempre ocupado com o trabalho e parece que não temos mais tempo um para o outro. E você acha que é fácil para mim? Miguel retrucou. Eu trabalho duro para nos sustentar e dar tudo o que precisamos. Eu estou fazendo o meu melhor, Rose. A discussão continuou, e Miguel, exasperado, decidiu sair para esfriar a cabeça. Ele pegou o carro e foi até a cidade mais próxima para dar uma volta. Rose ficou na casa, se sentindo magoada e sozinha. José, que ouviu a discussão, se aproximou para oferecer um ombro amigo. Você está bem, Rose? Perguntou José, sua voz suave e preocupada. Rose balançou a cabeça, tentando conter as lágrimas. José se aproximou mais, oferecendo um abraço reconfortante. Rose se permitiu relaxar em seus braços, sentindo-se segura pela primeira vez em muito tempo. Você merece ser feliz, Rose, José murmurou. Eu vejo como você se esforça e como se sente. Miguel é meu filho, mas não posso ignorar o que você está passando. Rose olhou para José, sentindo-se compreendida de uma forma que há muito não sentia. As palavras dele tocaram fundo, e ela não pôde evitar uma lágrima que escorreu por seu rosto. Obrigada, José. Eu realmente precisava ouvir isso, disse Rose, tentando sorrir através das lágrimas. Você sempre sabe como me fazer sentir melhor. José sorriu gentilmente e sugeriu que abrissem uma garrafa de vinho para relaxar. Eles foram até a cozinha, onde José abriu uma garrafa de vinho tinto e serviu 2 taças. Voltaram para a sala e se sentaram no sofá, onde passaram longas horas conversando sobre a vida, suas frustrações e sonhos não realizados. Lembro-me de quando Miguel era pequeno, José começou, tomando um gole de vinho. Ele sempre foi tão determinado, mas também muito carinhoso. Ele lembra a mãe dele nesse sentido. Rose sorriu, sentindo-se aquecida pelo vinho. Eu só queria que ele ainda fosse assim comigo. Sinto falta de como éramos antes, de quando ele realmente me via. José assentiu, entendendo a dor de Rose. Às vezes, a vida nos faz esquecer do que é realmente importante. Talvez essa viagem possa ser um ponto de partida para vocês dois se reconectarem. A conversa continuou até tarde da noite, e Rose se sentiu cada vez mais confortável e segura com José. O vinho ajudou a relaxar e trouxe à tona conversas profundas e sinceras. Eles riram, compartilharam histórias, por um momento,
Rose se sentiu livre de suas preocupações. Quando finalmente ouviram o carro de Miguel se aproximando, Rose e José trocaram um olhar cúmplice, como se soubessem que aquela noite tinha sido especial de uma maneira que Miguel jamais poderia entender. Miguel entrou na casa, visivelmente cansado, mas aliviado ao ver que Rose parecia mais tranquila. Espero que você esteja se sentindo melhor, disse ele, com um sorriso cansado. Estou, sim. Obrigada, respondeu Rose, sentindo uma nova onda de culpa, mas também algo mais profundo, uma chama que havia sido acesa dentro dela. José se despediu de ambos e foi para o seu quarto, deixando Miguel e Rose sozinhos na sala. Miguel se aproximou de Rose e a beijou na testa. Vamos para a cama? Ele perguntou, tentando parecer despreocupado. Rose assentiu e foi com ele, mas enquanto deitava ao lado de Miguel naquela noite, sua mente estava em outro lugar. As palavras e o carinho de José a assombravam, e ela não conseguia afastar a sensação de que algo dentro dela havia mudado. Nos dias que se seguiram, Rose se viu pensando constantemente em José. Ela tentava ignorar esses pensamentos, mas a atração e a conexão emocional que sentia por ele se tornavam cada vez mais difíceis de negar. A viagem continuava, e embora Miguel estivesse mais presente, tentando reparar os danos de seu casamento, Rose se sentia cada vez mais dividida. A viagem continuava, e embora Miguel estivesse mais presente, tentando reparar os danos de seu casamento, Rose se sentia cada vez mais dividida. A presença de José a atormentava, seu charme e compreensão faziam-na desejar algo que sabia ser proibido. Uma manhã ensolarada, Miguel decidiu levar as crianças para a praia e sugeriu que Rose os acompanhasse. No entanto, ela alegou estar com dor de cabeça e preferiu ficar em casa para descansar. Ah, Rose, isso é frescura. Um pouco de ar fresco e sol vão fazer bem a você, disse Miguel, insistente. Não, Miguel, realmente não estou me sentindo bem. Vou descansar um pouco, Rose respondeu, tentando manter a calma. José, percebendo a situação, interveio. Miguel, eu posso ficar e cuidar de Rose. Vocês podem se divertir na praia sem preocupações. Miguel bufou, mas acabou concordando. Está bem, pai. Mas certifique-se de que ela descanse de verdade, disse, levando as crianças para a praia. Assim que saíram, a tensão na casa diminuiu. Rose se acomodou no sofá, fechando os olhos e tentando acalmar seus pensamentos tumultuados. José se aproximou com um copo de água e alguns comprimidos. Aqui, tome isso. Vai ajudar com a dor de cabeça, disse ele, entregando-lhe os comprimidos. Obrigada, José, respondeu Rose, tomando os comprimidos e bebendo a água. José sentou-se ao lado dela, observando-a com um olhar preocupado e compreensivo. Rose, eu sei que está passando por um momento difícil. Se precisar falar sobre qualquer coisa, estou aqui para ouvir, disse ele, com um tom genuíno. Rose suspirou, sentindo uma onda de emoção se acumular em seu peito. Aquele momento de vulnerabilidade a fez baixar a guarda. Eu me sinto tão solitária, José. Miguel parece não ligar mais para mim. Eu tento, mas ele está sempre distante, preocupado com o trabalho ou com as crianças. Sinto que não sou mais importante para ele, José assentiu, seus olhos nunca deixando os dela. Rose, você merece ser tratada com carinho e respeito. É doloroso ver você assim, sabendo que meu próprio filho está te negligenciando. Rose mordeu o lábio, sentindo-se ainda mais exposta. Eu só queria sentir que sou importante para alguém, que sou vista, sabe? É difícil admitir isso, mas me sinto invisível. José se aproximou, colocando a mão sobre a dela. Você não é invisível, Rose. Não para mim. Eu vejo você, vejo sua dor, seu esforço. Você é uma mulher incrível e não merece ser tratada assim. O olhar de José era intenso, cheio de uma malícia velada. Rose sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, um sentimento que não experimentava há muito tempo. José se inclinou um pouco mais, suas intenções cada vez mais claras. José, e Rose murmurou, seu coração batendo acelerado. Rose, você é linda e especial. E se Miguel não consegue ver isso, ele é um tolo, José disse, com sua voz suave e sedutora.
Antes que ela pudesse responder, José a beijou, suavemente no início, mas com crescente paixão. Rose hesitou por um momento, mas logo se entregou ao beijo, sentindo-se desejada e valorizada. José a puxou para mais perto, suas mãos explorando suavemente o corpo dela. Rose, com os sentimentos à flor da pele, se rendeu completamente àquele momento. A vulnerabilidade deu lugar a um desejo intenso, algo que ela havia suprimido por muito tempo. José, isso é loucura, e Rose sussurrou, seus lábios ainda próximos dos dele. Eu sei, mas não posso evitar. Você me faz sentir algo que há muito tempo não sentia, José respondeu, sua voz rouca de desejo. Ele a pegou pela mão e a levou para o quarto de hóspedes. As horas que se seguiram foram intensas, carregadas de uma paixão reprimida. Cada toque, cada beijo era uma explosão de emoções, e Rose se sentiu viva novamente. Eles se entregaram um ao outro com uma intensidade quase desesperada, sabendo que estavam arriscando tudo, mas incapazes de resistir. Os gemidos e sussurros de prazer preenchiam o quarto, criando uma atmosfera carregada de erotismo e cumplicidade. Depois, enquanto descansavam lado a lado, Rose sentiu uma mistura de culpa e satisfação. José a abraçou, e eles ficaram em silêncio, apreciando a presença um do outro. Rose, eu sei que isso não é certo, mas não me arrependo de nada, disse José, quebrando o silêncio. Nem eu, José. Mas precisamos ser cuidadosos. Não quero destruir nossa família, respondeu Rose, embora soubesse que já estavam em um caminho perigoso. O som do carro se aproximando trouxe-os de volta à realidade. Rose rapidamente se levantou e se arrumou, tentando parecer o mais natural possível. José fez o mesmo, e eles desceram para a sala pouco antes de Miguel e as crianças entrarem pela porta. Como você está, querida? Perguntou Miguel, preocupado. Estou melhor, obrigada. José cuidou muito bem de mim, respondeu Rose, tentando esconder a culpa em seu rosto. Miguel sorriu e beijou Rose na testa. Fico feliz em saber disso. Tivemos um ótimo tempo na praia. Enquanto Miguel falava, Rose lançou um olhar malicioso para José, seus olhos cheios de desejo e cumplicidade. O beijo que ela deu em Miguel foi apenas uma fachada, uma distração para esconder a verdadeira conexão que ela estava desenvolvendo com seu sogro. Nos dias que se seguiram, Rose e José continuaram a viver seu romance proibido. Cada momento que conseguiam ficar sozinhos era uma oportunidade para se entregarem à paixão avassaladora que os consumia. Uma tarde, enquanto Miguel e as crianças estavam na praia, Rose e José se encontraram novamente no quarto de hóspedes. José a puxou para um beijo profundo e urgente, suas mãos explorando cada centímetro do corpo dela. José, eu não aguento mais ficar longe de você, sussurrou Rose, seus lábios ainda colados aos dele. Eu também não, Rose. Você é tudo o que eu penso, respondeu José, a voz carregada de desejo. Eles se despiram rapidamente, as roupas caindo ao chão sem cerimônia. Rose sentiu um arrepio percorrer seu corpo enquanto José a deitava na cama, seus lábios traçando um caminho de beijos pelo pescoço dela. Ela arqueou as costas, entregando-se completamente àquele momento. José tomou seu tempo, explorando o corpo de Rose com uma devoção que a fazia sentir-se adorada. Seus beijos eram lentos e intensos, suas mãos firmes e gentis. Cada toque, cada carícia, parecia acender uma chama dentro dela, deixando-a ainda mais ávida por ele. José, eu te quero tanto, e murmurou Rose, puxando-o para mais perto. E você me tem, Rose. Para sempre que você quiser, respondeu ele, posicionando-se sobre ela. Quando finalmente se uniram, foi como se o mundo ao redor desaparecesse. Seus movimentos eram harmoniosos, uma dança de corpos que se conheciam intimamente. Rose sentiu-se tomada por uma onda de prazer, cada impulso de José a levando mais alto, mais perto do êxtase. Eles se moveram juntos, seus corpos entrelaçados em um ritmo que parecia natural e inevitável. Rose gemia baixinho, mordendo o lábio para não fazer muito barulho, enquanto José olhava com uma intensidade que a fazia sentir-se desejada como nunca antes. Após chegarem ao ápice juntos, ficaram deitados lado a lado, suas respirações pesadas misturando-se no ar. José a abraçou, e Rose sentiu uma paz e satisfação que há muito não experimentava.
José, eu não quero que isso acabe, disse ela, virando-se para olhar nos olhos dele. Nem eu, Rose. Mas precisamos ser cuidadosos. Não podemos deixar que Miguel descubra, respondeu José, acariciando o rosto dela. Porém, a intensidade de seus sentimentos tornou difícil manterem-se afastados. Cada encontro clandestino era um risco, mas o desejo que sentiam um pelo outro era incontrolável. Na última noite da viagem, enquanto Miguel e as crianças dormiam, Rose e José se encontraram novamente. Desta vez, a urgência de seus encontros anteriores foi substituída por uma ternura profunda. Eles fizeram amor lentamente, cada toque carregado de emoção. Eu te amo, José, sussurrou Rose, seus olhos brilhando de lágrimas. Eu também te amo, Rose. Mais do que palavras podem expressar, respondeu ele, beijando-a suavemente. No entanto, o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, enquanto Rose e José estavam juntos no quarto de hóspedes, a porta se abriu de repente. Miguel estava parado ali, seu rosto uma máscara de choque e raiva. O que está acontecendo aqui? Gritou Miguel, seus olhos arregalados de incredulidade. Rose e José se afastaram rapidamente, mas era tarde demais. A verdade estava ali, nua e crua, diante de Miguel. Miguel, eu posso explicar, e começou Rose, sua voz trêmula. Explicar? Como você pode explicar isso? Gritou Miguel, apontando para eles. Vocês me traíram. Você. Com o meu próprio pai. Como tiveram coragem? A tensão na sala era palpável. Rose sentiu uma onda de culpa e desespero. Ela sabia que tinha arruinado tudo. Meu filho, por favor me escute, tentou José, mas Miguel levantou a mão, silenciando-o. Não quero ouvir mais nada, pai, disse Miguel, sua voz firme e cheia de dor. Vocês dois destruíram tudo. Ele olhou diretamente para Rose, seus olhos cheios de tristeza e traição. Rose, como você pôde fazer isso comigo? Com a nossa família? Eu sempre acreditei em você, confiei em você. Eu tentei melhorar, tentei fazer nosso casamento funcionar. E é assim que você me retribui? Miguel fez uma pausa, respirando fundo para conter a raiva crescente. Eu sinto como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito. A dor que sinto é insuportável. A pessoa em quem eu mais confiava me traiu com meu próprio pai. É uma traição dupla, algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Ele voltou o olhar para José. E você, pai, deveria ser o homem em quem eu mais confiasse neste mundo. Como pôde fazer isso comigo? Como pôde trair seu próprio filho dessa maneira? Eu olho para vocês e vejo duas pessoas que amo, mas que me causaram a maior dor da minha vida. Miguel fechou os olhos por um momento, tentando controlar a torrente de emoções. Não consigo mais olhar para vocês sem sentir repulsa. Não consigo acreditar que o homem que me criou, que deveria ser um exemplo para mim, é o mesmo homem que destruiu minha família. Miguel deu um passo para trás, seu olhar cheio de determinação. Eu não quero mais ver nenhum de vocês. Vocês não fazem mais parte da minha vida. Rose, vamos nos divorciar. E você, pai, não quero mais nenhum contato. Vou cuidar das crianças sozinho. Eles não merecem estar no meio dessa traição. Rose começou a chorar, tentando se aproximar de Miguel. Por favor, Miguel, me desculpe. Eu cometi um erro terrível, mas eu te amo. Não destrua nossa família assim. Miguel balançou a cabeça, a dor evidente em seus olhos. Não, Rose. Nosso casamento já está destruído. Você e meu pai fizeram isso. Não há mais nada a salvar aqui. Vou entrar com o pedido de divórcio assim que voltarmos para casa. José tentou falar, mas Miguel o interrompeu. Não. Você não tem nada a dizer que possa justificar o que fez. Perdi todo o respeito que tinha por você. Saia da minha vida. Miguel se virou e saiu do quarto, deixando Rose e José sozinhos, desolados. Eles sabiam que não havia volta. A traição deles havia destruído a vida de Miguel e a estrutura da família.
O que começou como um romance proibido terminou em devastação e um futuro incerto. Nos dias seguintes, Miguel cuidou das crianças, mantendo-as afastadas da tensão que pairava na casa. Quando finalmente voltaram para casa, ele foi fiel à sua palavra e entrou com o pedido de divórcio. A separação foi dolorosa e complicada, mas Miguel estava determinado a seguir em frente e proteger seus filhos da dor da traição. Rose e José, por outro lado, tiveram que enfrentar as consequências de suas ações. A culpa e a vergonha os acompanharam, lembrando-os constantemente do erro irreparável que cometeram. E enquanto o tempo passava, todos eles tentavam reconstruir suas vidas, sabendo que nunca seriam os mesmos. Caso tenha gostado dessa história, não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. Assim você estará nos ajudando a trazermos mais histórias para vocês. Até a próxima, caro ouvinte.